Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente Executivo, Senhoras e Senhores Deputados. O Dia Internacional da Mulher é o dia em que lembramos ao mundo que a igualdade é um desejo e não é uma realidade. Num passado não muito remoto, a Constituição de 33 estabelecia um compromisso entre o Estado democrático e um Estado autoritário, mas a prática política conduziu a uma rápida evolução para o Estado autoritário. Os direitos e as garantias individuais dos cidadãos, previstos nesta Constituição, designadamente a liberdade de expressão, reunião e associação, eram então regulados por leis especiais. O artigo 5º da Constituição de 33 refere que o Estado português é uma república unitária e corporativa e, no seu ponto único, acrescentava que a igualdade perante a lei envolve o direito de ser provido nos cargos públicos conforme a capacidade ou serviços prestados e a negação de qualquer privilégio do nascimento, nobreza, título nobiliárquico, sexo ou condição social, salvas quanto à mulher as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família, e quanto aos encargos ou vantagens dos cidadãos, as impostas pela diversidade das circunstâncias ou pela natureza das coisas. Enquanto em diferentes partes do mundo as lutas pela libertação da mulher, pelo direito ao voto, por salários iguais, iam acontecendo e marcando a agenda política, em Portugal vivia-se um momento em que a Constituição da República Portuguesa ditava que as mulheres estavam condicionadas pela sua natureza biológica e pelo dever de bem gerir a família. A existência de movimentos e associações que ao longo do tempo foram encerrados por decreto do Estado Novo e substituídas por outras que se encontravam alinhadas com as preocupações políticas da época, retiraram capacidade de organização formal, limitando estes espaços a lugares clandestinos em que as preocupações eram outras. Se podemos compreender que em tempo de ditadura a maior preocupação fosse a de adquirir a liberdade, já não é aceitável que essa luta, feita na clandestinidade, apagasse as mulheres, remetendo-as sempre para tarefas de menor importância e sem que lhes fosse dado um papel relevante. O seu papel de militantes era sempre de subordinação. Cito Maria Cecília Ferreira Alves, e eram poucas as mulheres da atividade política. Eles querem sempre que nós lhes levemos os tachos e façamos a cama. As mulheres do partido eram mulheres para todo o serviço. Eram raras as mulheres que faziam trabalho de rua. Eram todas donas de casa. Não deixa de ser surpreendente e até triste que as mulheres, nos relatos que se podem encontrar na literatura, tenham compreendido e até aceite que o seu papel seria o da domesticidade na clandestinidade, em vez do poder do pensamento, da organização, na atividade ou mesmo do uso da palavra, na luta contra o regime, contra as desigualdades e contra as desigualdades de género. Esta geração, a geração dos meus pais, que combateu a ditadura, acabou por transportar esta cultura. O Estado Novo usou todos os instrumentos que tinha na sua mão para passar a imagem de como se deveriam comportar as mulheres e de como se deviam organizar famílias. Salazar fazia questão nos seus discursos de clarificar o seu entendimento sobre o papel correto e adequado que queria que as mulheres tivessem. Esta cultura, esta forma de estar e este pensamento teve, naturalmente, repercussões nas gerações seguintes, no que toca às questões da igualdade de género. Só assim se pode explicar o longo e difícil caminho que se tem percorrido de abril de 74 até aos dias de hoje, em que ainda se constata que a sociedade portuguesa é profundamente misógina. Se a história nos explica como aqui chegamos e o tempo que levamos para aqui chegar, também nos diz que um conjunto de mulheres e de homens fizeram diferente. Foram as mulheres e homens feministas, ou se preferirmos, foram as mulheres e os homens feministas, que iniciaram a transformação da nossa sociedade numa sociedade cada vez mais justa e mais igualitária. Mas quando falamos da nossa história, é inevitável olhar para a história dos outros países, para o passado, para o presente e para o que se passa aqui ao nosso lado, aqui mesmo ao nosso lado. E neste dia, o dia 8 de março de 2022, é o dia em que muitas mulheres fogem da guerra, com os filhos pela mão, com os seus pais pela mão,
com os seus familiares portadores de deficiência pela mão, numa tentativa desesperada de procura de liberdade. Este é um momento triste. É um momento em que sabemos que os direitos humanos e as desigualdades aumentam fortemente num mundo em que não se pode fechar as portas a todos os que querem ser livres e a que com isso querem ser tratados com igualdade. Afinal, é disso que se trata. Liberdade, fraternidade e igualdade, disse